Tá né? bom. Eu tive o prazer, né, de conhecer vocês na primeira JAC e depois na segunda JAC do Rio Grande do Sul. E foi muito legal, vocês foram muito receptivos comigo. E aí, quando a gente começou essa proposta, eu já falei, vamos chamar o Alcir, mas para frente a gente chama a Lizzie também, porque vocês são pessoas, além de serem, né, muito prestativos, também um nome, né? Vocês têm um nome muito grande, muito legal, que pode agregar bastante conhecimento para a gente, né? Então, agradeço muito por ter aceito o nosso convite. Então, vou te apresentar rapidinho, né? Você se formou lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em psicobiologia, que a gente já estava conversando aqui um pouquinho, né? Sobre o seu orientador. Também doutor, né? Fez lá na Universidade de Londres. Hoje está na UFSPA. E aí a gente te convidou então para falar sobre realidade virtual aplicada, né, à reabilitação. Então, professor, pode ficar à vontade para falar um pouquinho sobre o seu trabalho aí. E a gente está muito curioso para ouvir. Tá bom. Tá bom. Obrigado, Karina. Obrigado, pessoal aí do Psicologia no Sofá. Eu achei ótima a ideia, eu gostei muito e espero contribuir com a informação sobre esse campo, né, que já não é nem tão novo assim, mas que é, apresenta, né, traz curiosidades. Muita gente é curioso em relação ao uso de realidade virtual na área de reabilitação, na área de psicologia, em psicoterapia, e eu até diria, assim, o Myron estava falando sobre eu ser o primeiro a vir falar um pouco aqui sobre neurociências. Na verdade, até eu diria que eu não necessariamente vou abordar a parte de neurociências muito profundamente, porque até quando eu conversei com vocês, quando a Karina me convidou, eu até lembrei, né, que, na verdade, eu tenho dois campos aqui, aliás, lá na UFSPA, né? No momento, eu não estou na UFSPA, eu não estou em Porto Alegre, eu estou em Montreal e eu trabalho lá com uma área que é a realidade virtual aplicada em reabilitação e saúde mental, e trabalho com transplantes neurais. Esse campo de transplantes neurais, uso de células-tronco, foi o meu doutorado, e é uma área que eu gosto muito, mas é uma área que tecnologicamente, por incrível que pareça, ela é mais complicada do que trabalhar com realidade virtual, em termos que requer conhecimentos difusos, diferentes daqueles que a gente está em psicologia habituado a praticar, e por isso requer um nível de colaboração muito alto. E na realidade virtual também. Porém, com o trabalho a tecnologia avança muito, então a gente consegue contatos e instrumentação muito rápido. Requer, claro, financiamento, requer fundos, mas gera um bom nível de curiosidade. E com isso a gente consegue atingir mais pessoas e consegue ter uma perspectiva de trabalho, uma perspectiva de pesquisa e aplicação, né, muito grande. As pessoas são muito curiosas a respeito da aplicação de realidade virtual em reabilitação, em neuroreabilitação e em saúde mental. Eu vou falar para vocês aqui um pouco sobre as minhas pesquisas, sobre os meus estudos, que inclusive me trouxeram para cá, para Montreal, onde eu estou agora. Eu sou, como diz ali embaixo, na minha assinatura ali embaixo, eu sou professor visitante num laboratório de pesquisas em realidade virtual e neurociências, né? O chefe do laboratório, o professor Tiago Falk, ele é engenheiro, e a equipe dele todinha é de engenheiros, mas ele mesmo tem doutorado em neurociências, então o grupo dele leva muito para esse lado, muito parecido com o que eu quero, com o que eu estou conduzindo os meus trabalhos lá em Porto Alegre.
Então, a gente conversou e montou muito bem, assim, acabamos ficando em muito bom contato. Então, eu também tenho um contato com o pessoal da Universidade de Manitoba, no Canadá, que também são engenheiros, Biomedical Engineering. Então, eles têm várias linhas de pesquisa que vão muito na nossa direção, assim, muito próximo ao que eu quero trabalhar e tem conduzido os meus trabalhos, né? Então, falando para você sobre realidade virtual, e, dentro dessa perspectiva de reabilitação neurológica, que é o que eu mais me dedico, até vou falar para vocês um pouco também do porquê que é mais uma reabilitação, neuroreabilitação, reabilitação neurológica, porque que isso me levou como psicólogo a estudar essa parte, ter um interesse específico para essa parte, tá? Essa parte. Então, enfim, vou começando aqui. Eu quero agradecer a Karina pelo convite e falar para vocês a respeito de, se vocês quiserem fazer perguntas, eu até nem sei como é que o Zoom aqui vai funcionar, mas me parece que tem um espacinho assim que se quiser fazer perguntas, levanta a mão, coisinha assim, a gente pode usar, tá, esse recurso. Então, eu trouxe essa tabela aqui. O meu equipamento em 2009 eu fiz, vejam bem quanto tempo já. 2009 eu fiz uma proposta para a FINEP em conjunto com alguns colegas lá na UFSPA para conseguir financiamento para a gente montar o laboratório, para a gente montar, comprar equipamentos para montar 3 laboratórios. E eu consegui obter a verba para montar um laboratório de realidade virtual, que tinha sido uma conversa entre eu e um colega lá, vamos montar, da fisioterapia, vamos montar um laboratório de realidade virtual, vamos fazer uma coisa assim. E aí a gente ganhou, eu ganhei a grana, né? Eu ganhei o dinheiro para montar isso. Acho que assim, uma verba muito boa para a época, né? Eu acho que eram uns 150 mil dólares. Para a época, o dólar não estava tão valorizado como está agora, mas era uma boa quantia. E eu encomendei o equipamento dessa empresa que está ali, ó, o WorldVis, aparece aqui embaixo, ó. Ó, aqui, ó. E em 2010 a gente começou as negociações para comprar um equipamento. Eu não queria trabalhar com realidade virtual desse tipo mais conhecido, que também é considerado realidade virtual. Então, eu trouxe esse pôster aqui que eles montaram, eu me dei a liberdade de publicar esse pôster. Eu pergunto para eles se pode, né? Porque é um pôster público, né? São dados públicos, são informações públicas que mostram a história da realidade virtual, como a gente vê hoje. Principalmente da realidade virtual, que aí tem um detalhe, né? Que é a imersiva. Tá? Então, vocês podem ver que a ideia, a concepção, o conceito já é bastante antigo, vem desde 1956 o primeiro equipamento, mas muito antes já vinha a ideia, a concepção, né, do que era realidade virtual. Até que chegou aos anos 2000, por exemplo, aqui ó, em 2012, o equipamento que eu comprei foi dessa empresa chamada Oculus, que muita gente conhece, e eles, quando eu comprei deles, eles estavam montando equipamento para mim. Em 2014, eles foram comprados pelo Facebook por 2 bilhões de dólares. Pouquinha grana, né? Pouco dinheiro. 2 bilhões de dólares. Em 2015, eles me entregaram o equipamento que eu queria. O equipamento que eu queria era o equipamento, um óculos de realidade virtual com um rastreador de movimentos oculares e luvas de sensação de movimento, né? Para movimentar lá dentro. Aqui, vocês podem ver aqui em 1982 já tinha sido desenvolvido a Data Glove, né? E aí, enfim, eles entregaram para mim o equipamento ainda como óculos, mas eles já eram pertencentes à Facebook. Daí a Facebook mudou bastante coisa dentro da política da empresa e as coisas ficaram diferentes. Mas, enfim, isso aqui eu estou falando, relatando mais para vocês verem o progresso dessa área em termos de tecnologia, de hardware, e também o quanto custa. Por que a Facebook iria ter pago 2 bilhões de dólares
por uma pequena empresa da Califórnia que produzia realidade virtual, sendo que isso também já era um campo que estava sendo explorado por outras empresas. Simplesmente porque é um campo muito promissor, tem muita coisa para ser feita dentro dessa área. Em especial na área de entretenimento. E na área de entretenimento é o que a gente mais vê, aquilo que é chamado de realidade virtual também. Então, aqui, se as pessoas que estão assistindo essa fala são estudantes de psicologia, são estudantes de fisioterapia, reabilitação, medicina, todo mundo que tem interesse em realidade virtual e vai fazer uma pesquisa, uma revisão bibliográfica a respeito do que é realidade virtual, vão encontrar artigos, a maioria dos artigos que apareçam com realidade virtual vai ser falando sobre a aplicação do Wii ou do Xbox ou equipamentos similares. Não aqueles que a gente diz assim, realidade virtual, óculos de realidade virtual. Não, as pessoas aplicam muito essa tecnologia de rastreamento de movimentos, né? Então, e eu mesmo também já fiz estudos, já publicamos estudos usando essa tecnologia e usando que depois eu vim a considerar um truque, né? Que é chamar isso de realidade virtual. Isso é ainda chamado de realidade virtual, mas é não imersiva, que a gente atua paralelo com o personagem que está aparecendo na mídia, na tela, mas a gente não está exatamente lá dentro daquele ambiente, a gente não se sente imerso naquele ambiente. Tá? A sensação de presença, que é um outro termo técnico dessa área, não é tão grande, não é tão imersivo quanto com os óculos, mas tem seu valor. Tá? Isso aqui tem valor para games, tem valor para aplicação na área de saúde. Não são equipamentos absolutamente caros, são caros, tá? Para a maioria das pessoas, mas não são tão caros assim. Então tem um acesso relativamente fácil para as pessoas. A gente pode recomendar que um fisioterapeuta diga para os pais: agora o seu filho vai fazer o trabalho jogando videogame em casa. A criança vai ficar feliz de fazer aquilo ali e o fisioterapeuta vai estar seguro de que ele está em um ambiente seguro, tranquilo, e que pode fazer os exercícios físicos que sejam necessários usando essa tecnologia. Né? Muitos de nós temos o Wii e Xbox em casa. Eu não tenho, tá? Porque eu já passei da fase. Mas, enfim, tem outras formas de realidade virtual também, né? Essa da Cave já é um pouco mais avançada tecnologicamente. Um laboratório com a Cave custa em torno de $1,5 milhão de dólares. É uma coisa um pouco mais complexa e nem tanto assim funcional. É o que eu quero dizer assim. Eu já fiz uma experiência com Cave na própria empresa que me vendeu, na Worldvis, que me vendeu o equipamento que eu tenho no laboratório em Porto Alegre. Eu fiz uma visita em Santa Bárbara, onde é a empresa, e tive a experiência com uma cave deles lá. E é bem assim como está mostrando o slide agora. Aqui é uma sala cirúrgica, a gente usa um óculos especial de rastreio, com rastreio de movimentos, e a gente consegue interagir dentro dessa sala cirúrgica. É bom para treinamento, é bom para se inteirar dos equipamentos que tem dentro de uma sala, requer habilidade em programação para elaborar os ambientes, né? Mas também a gente pode fazer com câmeras, a gente não precisa necessariamente programar ou desenhar a sala, a gente pode fazer com câmera, porém com câmera os objetos dentro do ambiente filmado são mais estáticos do que quando a gente faz com programação. Com programação, tu põe e tira um computador, uma mesa, uma cadeira de dentro da sala. Com realidade, com filmagem, a gente não é assim tão fácil. É possível, mas não é assim tão fácil. Eu visitei um laboratório em Moscou também, na Universidade de Moscou, eu não me lembro agora o nome da universidade, mas é a principal universidade de Moscou. Fui no laboratório de realidade virtual, lá eles também tinham uma cave. Muito legal. E eles lá usam para treinamento de pessoas que vão trabalhar em plataforma petrolífera.
Então, mostra para as pessoas os locais, né? Então, é bem interessante, é bem interativo. É um laboratório, uma sala menor, mas tem trepidação no chão, tem respostas aos movimentos da pessoa que está lá dentro, né? E tudo controlado por computador também. Portanto, um laboratório bem caro, em projeções na tela, assim, bem complexas, né? Ou seja, requer bastante fundos para conseguir montar um laboratório desses. Mas também tem críticas. A sensação de imersão, a sensação de estar lá dentro daquele ambiente ali não é tão grande quando tu compara com os óculos de realidade virtual como esses. Tá? Que é a realidade virtual imersiva, o que a gente chama de realidade virtual imersiva. Ainda tem discussões em relação a isso. A gente tem, aqui que eu estou nesse laboratório, que o pessoal é mais da computação do que eu lá em Porto Alegre, a gente tem debatido bastante sobre isso, como vai ser chamado. As pessoas não perdem muito tempo com isso, mas sabem que isso aqui ainda é um problema, porque se tu vai fazer uma busca na internet, vai procurar material bibliográfico sobre a aplicação de realidade virtual, tu vai ter que ler muita coisa para conseguir limpar o que tem e o que não tem de realidade virtual imersiva, que é com o uso desses óculos, né? Então, aqui, ó, vocês podem ver, esse aqui é o mesmo equipamento que eu tenho no meu laboratório, da Oculus, que é aquela empresa que foi comprada pela Facebook por 2 bilhões de dólares. Esse óculos aqui é o Gear VR, que foi... que é da Samsung, tá? Eles usam aqui, a gente insere um celular Samsung da série S para cima, que são os melhores, né? E ele tem uma capacidade, né, bem grande. Na verdade, a construção desse equipamento aqui foi uma associação entre a empresa Oculus, que já era da Facebook na época, com a Samsung, para eles criarem, para eles construírem isso, tornarem a coisa mais... chegar mais perto, né, da população que tem celular, que tem smartphone. Aqui embaixo, vocês podem ver, é o Google Cardbox. Esse Google Cardbox foi lançado pela Google, só tem 2 lentes, e a gente faz de cartão, de cartolina, como é que a gente chama? Enfim, de cartão, dá para ver aqui. É papelão, isso, obrigado. É de papelão. Então, é uma coisinha assim que custa R$2, quando muito. Tu mesmo faz as dobraduras, corta. Eu tenho o primeiro que a gente comprou lá em Porto Alegre, antes de chegar esse equipamento mais caro, foi esse daqui. Os meninos lá desenharam, fizeram um design lá, e só para fazer uma demonstração da perspectiva que isso foi em 2014, só para fazer uma demonstração de como isso tinha futuro, e levaram para um congresso. Levamos para o congresso do IBNEC em Gramado, e fez sucesso. O pessoal todo foi lá e teve uma experiência de realidade virtual com o Cardbox, que é uma coisa criada pela Google, mais simples, para atingir o máximo possível de pessoas da experiência virtual, né? Ainda que não seja a coisa mais tecnologicamente avançada do mundo, ainda assim tem um impacto. Os meninos ganharam um prêmio de melhor pôster, melhor apresentação nesse evento, e foi muito incentivador para que o laboratório continuasse a criar continuar desenvolvendo esse trabalho que a gente tinha prospectiva de fazer. Então, esse equipamento aqui da Oculus, na época, custava o computador com uma boa placa de vídeo, o rastreador de movimentos das luvas, e mais uma série de coisas de rastreamento, custou em torno de uns 80 mil dólares, mais ou menos. Era uma coisa caríssima. Isso em 2015, né? E junto desse equipamento vinha algumas demonstrações. Uma das demonstrações era esse ambiente aqui, que vocês podem ver pelo cursor, que é uma plaza, né? Uma praça em um lugar assim que a gente não consegue definir muito bem, mas é
eu diria assim, que parece uma vila italiana. A gente pode transitar nessa área aqui, a gente caminha, né, por aqui tem um restaurante, tem bares, então a gente caminha, a gente pode voar na realidade virtual, né? Só na realidade virtual, viu, gente? Sem realidade virtual tu não voa ainda, só de avião. Então, a gente podia fazer algumas coisas, tem sinais aqui que a gente poderia fazer. Na realidade virtual, quando tu tá lá dentro, não aparece símbolozinhos aqui, tá? Mas o cara no computador consegue controlar para botar o sino fazendo barulho, as pombas fazendo ruído, as pessoas conversando, todas essas coisas dá para fazer, tá? Então a gente circulava nesse ambiente. E foi muito interessante. Eles tinham um outro ambiente também que vinha disponível no pacote, que é para demonstração mesmo, né? Que era uma rampa. Essa rampa fica alta, tu tem que caminhar como se fosse uma ponte e ir até um ponto nessa rampa. Eu não tenho aqui a figura. A figura específica eu não tenho aqui. E essa rampa baixava. Aqui, eu estou mostrando para vocês, esse senhor aqui de gravata, aqui, esse cara de gravata, foi o meu colega que fez a proposta, que me disse, vamos trabalhar com realidade virtual. Nessa época aqui, a época aqui que ele está de gravata, foi logo que o laboratório foi montado. Vocês podem ver que ainda tinha os fios aparentes ali, o casaco assim, a escada, coisa e tal. Ele era, nesse momento aqui, o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UFSP. Então, ele foi um dos primeiros a ir lá, a gente foi um dos primeiros a aterrorizar ele lá. E eu coloquei ele nessa rampa, e a gente dizia assim para ele caminhar sobre a rampa. A rampa ela fica elevada, né? Ela é alta. Então, a gente dizia para ele assim, caminha na rampa. E ele dizia, não caminho. Caminha na rampa. Não caminho. Um dos guris que era o programador que a gente tinha, o guri que trabalhava na programação, o Guilherme Nova, ele disse assim, eu disse para ele assim, assinalei para ele, né, para ele deixar a rampa baixar, a rampa cai automaticamente. E esse colega, o professor Rodrigo, ele tem, acho que 2 metros de altura, então era muito interessante, porque uma pessoa tão alta assim, né, com medo de altura, quando a rampa baixa, o corpo dele inteirinho reage como se tivesse caído, só que ele está no piso sólido. Então, o que é que produz esse efeito, né? A percepção visual enganando, né, o corpo, né? O cérebro engana o corpo. O cérebro aceita aquela informação que vai através dos óculos para o sistema sensorial e engana a gente, e a gente pensa que a gente está naquela altura mesmo, né? Então foi muito interessante a demonstração, que eu não filmei, porque na época eu não pensava que seria interessante mostrar isso mais adiante. Então aqui, ó, eu trouxe para vocês como é que aparece dentro de um desses óculos a imagem. A imagem ela é em duas fontes, né, em duas imagens que sincronizam, e o olho, dependendo da posição em que a gente põe a lente, ele converge e dá essa sensação de bidimensionalidade, certo? Então tem outros exemplos. Esses são exemplos que a gente encontra na internet, são fáceis de obter, né? Depois eu vou mostrar para vocês alguns que a gente construiu, nós mesmos construímos. Então dá para, por exemplo, fazer um ambiente virtual. Vocês podem ver que é fotografia, né? Aqui também é fotografia. Aqui não, esse aqui é montado, tá? Aqui é fotografia, aqui é uma praia, dá para fazer a pessoa circular na praia, né? Aqui é um modelo também como acontece. Cada uma dessas formas aqui, vocês podem ver que a parte que aparece a figura, elas são diferentes. Porque dependendo do tipo de lente, do tipo de imagem, do tipo de celular que a gente tem também, de smartphone, essa imagem fica assim. A gente consegue regular ela com um programa que a gente usar para ficar mais adequado para a visualização da imagem. Tá? Que o mais usado que a gente tem lá no laboratório, eu tenho desse aqui, eu tenho 10 desses modelos aqui lá em Porto Alegre, mas não se impressione, porque isso não custa $100 mil cada um, isso custa em torno de R$20 cada um. Tá? É um óculos de realidade virtual de plástico, que a gente compra na mercado não sei o que, como é que é, Mercado Livre, aberto, por
R$ 20, eles entregam para ti direto e tu precisa ter um smartphone para inserir o smartphone de preferência de boa qualidade, né? Nessa tela ali, ela vai apresentar a imagem lá dentro, mais ou menos nesse formato aqui. Então, tu vai te sentir dentro, por exemplo, nessa imagem aqui, tu vai te sentir como voando, como se tu fosse um pássaro. Tá? Muitas vezes, essas imagens são como nesse vídeo aqui, elas são controladas, tu não tem controle sobre elas. Mas muitas vezes, como nesses outros aqui, tu olha para os lados, tu te movimenta, tu vê, tu inclusive pode ver onde é que está o teu pé, né, o teu próprio corpo, né? Muitas vezes o próprio programa limpa essa área, então essa área não fica visível, então é como se tu estivesse ali, mas flutuando apenas. Se a gente tudo se faz pela programação, a gente arruma, né? E basicamente o que tem aqui nesse slide aqui é mostrando aquilo que eu acabei de falar sobre o quanto a realidade virtual pode interferir na tua percepção, na percepção que a gente tem do mundo. Isso funciona com 99% das pessoas. Nem todo mundo consegue entrar nesse truque perceptual. Tá? Isso é um truque perceptual, né? Que a gente engana o cérebro transmitindo uma imagem direto aos olhos, então a gente sente que a gente está dentro daquele ambiente. Tá? Por que eu digo 99% das pessoas conseguem? 99% das pessoas conseguem essa realidade. Muitas pessoas têm outros sintomas antes, como, por exemplo, enjoo, que eu posso falar sobre isso depois, é uma das coisas que mais a gente tem estudado, o pessoal de Manitoba estuda isso, o pessoal aqui em Montreal também tem estudos sobre isso, que é um problema que afeta quem quer aplicar a realidade virtual em terapia ou em reabilitação, assim como para o pessoal que trabalha com games, né, com entretenimento. O cara vai jogar um games em realidade virtual, não consegue ficar 30 minutos ali sem enjoar. Em termos de game, isso é ruim, que o cara que produz o game, ele quer que a pessoa fique o máximo de tempo ali. O cara que faz terapia usando realidade virtual quer que o paciente consiga concluir o protocolo todo. A gente faz protocolos mais curtos para tentar evitar essa sensação. Tem vários truques que a gente faz, então eu vou mostrar para vocês depois alguns dos recursos que a gente faz para resolver esse problema também lá em Porto Alegre. Tá? Aqui eu trouxe para vocês, a gente sempre pensa em realidade virtual, hoje em dia principalmente, como uma aplicação para games, né, para entretenimento. Então tem filmes com uso de realidade virtual, mas para além dos filmes, para além dos entretenimentos, para além dos games, tem outras coisas. Então eu trouxe aqui uma listinha rápida, apenas para a gente pensar, né, com literatura recente. Eu confesso para vocês que tinha coisas mais antigas, mas eu resolvi renovar e fazer uma listinha com referências mais novas. Ao final dessa apresentação aqui, eu tenho a lista de referências que são mais recentes, mas vocês podem pegar cada um desses termos e fazerem procura. Anxiety Virtual Reality, PTSD Virtual Reality, e vocês vão encontrar material com realidade imersiva sendo aplicado. Então, vocês podem ver que em várias áreas aqui, tem várias dessas publicações aqui, tem coisas relacionadas com assuntos que se trabalham em psiquiatria, psicologia, fisioterapia, em várias outras questões várias outras áreas que podem aplicar a realidade virtual, como, por exemplo, membro fantasma, essa última publicação que tem ali embaixo, derrame, declínio cognitivo, déficit de atenção, tudo isso tem já aplicações com realidade virtual. Principalmente na área de aplicação em psicoterapia, como, por exemplo, tratamento para fobias, que é uma das coisas que, quando tu fala em usar realidade virtual para psicologia, é uma das primeiras coisas que a gente pensa, né? Vou usar para fobia, vou usar para
estresse pós-traumático. Tem até psicólogos que trabalham com isso, no Brasil, inclusive, muito reconhecidos. Tem um psicólogo bem conhecido, o professor o Cristiano Nabuco, em São Paulo, que leva para o seu consultório essa tecnologia e aplica com pacientes com fobia de avião, com várias questões que podem ser aplicadas. É claro que para isso requer que as pessoas façam programem, né? Sejam capazes de ter uma equipe que programe de acordo com aquilo que é possível. Aqui eu estou fazendo só uma demonstração, que é uma demonstração que provavelmente vocês que estão aí, alguns de vocês devem estar pensando assim: ai, que horror, eu jamais me colocaria numa situação dessas. Bom, a gente vê que nitidamente é virtual, né? A gente nota assim que claramente não é real. E mesmo assim a gente sente um certo, principalmente as pessoas que têm pânico, têm fobia de aranha, se sentem numa situação bem difícil, né? Mas a gente, em psicoterapia, a gente pode afastar as aranhas, a gente pode botar as aranhas mais longe, a gente pode botar as aranhas mais perto, né? Então, tudo é uma questão de ensinar, né, o controle do comportamento, como diz ali o título do artigo, né? Virtual reality based exposure for spider phobia, right? Então tem outras maneiras também. Então tem esse pessoal do Jeff Pine, no grupo lá deles no Arkansas, que faz tratamento para estresse pós-traumático com pacientes veteranos de guerra, né? Então aqui eu estou trazendo, tem várias outras imagens dos artigos do grupo, mas eu trouxe essas aqui mais para ilustrar, né? Então, um ambiente hostil, em que o soldado se expõe e é atacado, e como é que deve ser feito o contra-ataque, como é que deve ser feito. Então, se o cara foi traumatizado naquele evento, naquela situação, ele precisa saber como ultrapassar esse problema. E vocês podem ver aqui que as imagens, vocês podem ver que esse soldado aqui, ele está com o pé no chão, esse aqui está com o pé no chão, estão todos. Esse carro aqui, olhando daqui, parece que ele está um pouquinho flutuando. Então, o que eu quero dizer com isso? Que tem algumas pessoas que estudam especificamente isso. Tem um professor na URGS, na computação da URGS, no Rio Grande do Sul, ele estuda exatamente essas coisas, o quanto a modificação do ambiente pode alterar a percepção de realidade dentro daquele ambiente virtual. É muito importante para games, precisa ter uma sincronização muito perfeita, né? Então, ver se esse sujeito aqui, não sei se vocês estão vendo o cursor do meu mouse aqui, vocês podem ver que esse sujeito aqui, ele tem uma desproporção em relação a esse helicóptero. Esse helicóptero está onde? Qual é a distância? De qualquer maneira, geralmente esses detalhes para uma pessoa que está em ataque de estresse pós-traumático, ele não vai dar bola para isso. Tá? Ele não, vejam bem, esse cara aqui é uma cópia desse daqui, ou esse daqui é uma cópia. Eles têm uma pequena diferença, eles estão praticamente no mesmo lugar e são diferentes. Desculpa. Isso pode ter um efeito sobre a percepção do paciente. Geralmente o paciente deixa por isso mesmo, porque ele está traumatizado, está em pânico nesse momento, e isso deixa assim. Então a gente tem que lentamente modular esse ambiente para o paciente voltar a ter uma resposta mais adequada. Aqui eu mostro para vocês nosso primeiro trabalho no laboratório, usando essa tecnologia, isso aqui é uma revisão de literatura, né? Foi a partir daqui que a gente começou a constatar que a literatura trazia mais sobre realidade virtual aplicada à reabilitação, trazia muito mais coisas relacionadas com jogos de videogame, Wii, Xbox, de rastreio de movimento, do que realmente coisas aplicadas com óculos de realidade virtual. Vocês podem ver que a data de 2014
Então, isso aqui foi previamente à montagem do laboratório, da inauguração do laboratório lá na UFSPA, que foi em 2015. Então, a gente estava procurando ver isso, né? Procurando ver essa parte mais aplicada para reabilitação neurológica. Né? E eu digo que eu me interessei, digo para vocês que eu me interessei muito por isso, porque, na verdade, em psicoterapia já se usava bastante. E eu fiquei assim, não, em psicoterapia todo mundo já trabalha com isso. Na verdade, eu nem estou tão interessado assim, eu estou mais interessado em ver como essa percepção pode alterar mecanismos mais básicos, como, por exemplo, a atividade motora, como, por exemplo, respostas reflexas. Como isso pode mexer com o paciente. E aí teve essa fisioterapeuta aqui, que é a Fabiana Machado, ela queria muito trabalhar com o que seria uma perspectiva de reabilitação para crianças com paralisia cerebral. E eu me interessei muito por isso, porque ela é uma especialista, ela trabalha no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, trabalhava principalmente com crianças, na época, agora ela está, em função da pandemia, ela está trabalhando com outras coisas também, mas principalmente com crianças com paralisia cerebral, na reabilitação de crianças. E dependendo do grau de gravidade da condição da paralisia cerebral, que eu, na época, não sabia nada a respeito, a não ser pouca coisa que eu tinha lido, assim, superficialmente, ela veio com essa proposta e eu achei muito boa, muito interessante, e a gente engatou nessa perspectiva de usar a realidade virtual. Mas a gente ainda tinha, vocês podem ver a data da publicação, foi 1 ano depois do laboratório ter sido criado, ou seja, o estudo mesmo foi feito com realidade virtual não imersiva. Vocês podem ver aqui o monitor de televisão, né, lá no Hospital de Clínicas. Ela está treinando, ela treinava as crianças a fazer essa atividade aqui, um joguinho que para nós tem uma vantagem, já jogos pré-prontos, que os jogos pré-prontos eles têm um valor, tu compra e tu aplica para as crianças jogarem. Quer dizer, é uma coisa que, se as famílias têm condições, elas podem até levar para casa e aplicar para as crianças em casa isso, num ambiente controlado. Elas ficam cuidando para ver se as crianças, como a Fabiana está fazendo aqui, controlando a criança aqui, para a criança não cair, né, para ter a assistência. Essa é a parte mais importante de todo o trabalho com realidade virtual, é a segurança que esse ambiente pode trazer e o controle que a gente pode ter para que a criança não se machuque, faça um movimento mais corretamente possível. Então, a gente fez esse trabalho, conseguimos publicar numa boa revista, e o trabalho da Fabiana tem rendido frutos. Isso aqui foi o mestrado dela, agora ela está fazendo o doutorado. O trabalho é muito interessante, mas é muito cansativo. Então, ela terminou o mestrado dela e disse, não quero nunca mais trabalhar com isso. 1 ano depois, ela voltou e dizendo, agora quero fazer o doutorado. Porque é muito emocionante como a gente consegue ver as coisas funcionando, como é bom ver quando uma coisa pode dar algum tipo de resultado, né? Então, a gente estava mexendo com uma tecnologia nova, não muito explorada, e ela conseguiu fazer alguns resultados bem interessantes aparecerem com a aplicação de realidade virtual. Isso, claro, não foi só nós, não somos só nós que fazemos isso, no mundo inteiro tem sido testado, inclusive especificamente com esse tipo de joguinhos, assim, né, com crianças. Ela publicou um artigo num livro internacional, né, que é bem interessante também. Vocês podem ver aqui a lista de capítulos, falando bastante coisas a respeito do uso de realidade virtual imersiva e não imersiva, por exemplo, for eating disorders, for médicos, né, vários campos, nós aqui com o Kinetic, usando o sensor Kinetic. E aí, lá no laboratório, a gente começou a ter outras... Eu estava muito interessado, eu estava no grupo da Ciências da Reabilitação, na UFSPA, que é um grupo que predominam, não é só, mas predomina o pessoal da fisioterapia. Então, eu comecei a trabalhar com eles e muito curioso com uma parte que é como o cérebro e a plasticidade neural consegue intermediar ou transformar ou modificar comportamento motor, como pode alterar atividade reflexa, motora e coisas assim.
Mas a gente não tinha tantos recursos assim, então a gente precisava começar devagar. Então nós fomos, essa moça aqui, a Marilei, ela fez o mestrado dela com pacientes com Parkinson. Então a nossa ideia era treinar o equilíbrio, treinar o balanço nos pacientes de Parkinson. A Marilei é uma fisioterapeuta panamenha, agora ela já voltou para o Panamá, bolsista da organização da OEA, né, Organização dos Estados Americanos, um convênio que a UFSPA tem, e os pacientes usavam esse equipamento de óculos, né, aqueles óculos móveis, né, que eu mostrei antes para vocês, com o celular jogando, passando um joguinho, esse joguinho aqui, que é comprado, é um jogo pago, né, a gente compra e tem alguns ambientes. E ela mostrou algumas coisas que foram interessantes para nós. A gente não conseguiu ver necessariamente uma melhoria naquilo que a gente esperava, naquilo que a gente queria, que era um treino de equilíbrio. O que o paciente tinha que fazer aqui digamos aqui tem uma corda estendida de um prédio para outro. Então ele entra, põe os óculos e ele entra nesse ambiente. Ele é como se fosse esse cara aqui, só que em primeira pessoa, e aí ele tem que caminhar sobre essa corda, tem que treinar o equilíbrio dele. Aqui no chão, vocês podem ver, tem um risco, mas esse risco aqui não tem nada a ver com o que estava acontecendo, mesmo porque ele não está enxergando o risco. Mas a Marilei acompanhava os pacientes do lado, assim, para eles não tropeçarem, não caírem, não terem nenhum tipo. Nós usamos uma sala, que é um laboratório enorme que tem lá, né? tinha na UFSPA aberto, né? Não tinha nenhum equipamento dentro, então era uma sala, tipo uma sala de aula aberta, sem nenhum móvel dentro. Bem grande, a gente conseguia caminhar com os pacientes dentro desse ambiente. E por algumas sessões durante a semana, eram 3 sessões durante a semana, e o treino era basicamente a nossa ideia que isso iria ajudar o equilíbrio dos pacientes. Mas o que a gente viu, a gente não viu muita coisa em relação ao equilíbrio. A gente viu e claro, né, medidas cognitivas. Afinal de contas, né, psicólogos, a gente tem que dar uma olhadinha na memória, na ansiedade, algumas coisas assim. Na parte cognitiva, nada teve alteração. Mas a gente conseguiu ver alguma melhora em algumas medidas típicas que se usa para fisioterapia, que é a caminhada de 10 metros, que para o grupo de realidade virtual foi melhor, e o PDRS, que é uma medida, um dos testes que são padrão para avaliação de pacientes de Parkinson. Os grupos que a gente tinha eram um grupo com aplicação de realidade virtual, um grupo que recebia palestras sobre cuidados em casa, sobre como cuidar do ambiente para que o ambiente seja menos perigoso para o paciente possa cair, tropeçar nas coisas em casa, né? E um outro grupo que era um grupo controle. Esse grupo controle apenas recebia o atendimento, continua recebendo o mesmo atendimento que os outros no consultório do neurologista, que era quem encaminhava para nós. Então foi um resultado, ainda que limitado, pequeno, né? Foi um resultado. Foi alguma coisa que a gente pode ver que o grupo de realidade virtual serviu como treino, que apenas uma fala a respeito de como se cuidar em casa não foi suficiente para fazer alteração nenhuma. Nós esperávamos que essa lecture, que essa aula falada com os pacientes fosse melhorar a parte cognitiva, que a literatura até fala alguma coisa sobre isso. Mas, como vocês podem ver, no nosso estudo não apareceu nada muito efetivo, nem em comparação com o grupo controle. Então, a gente ficou assim um pouco parado, cautelosos em relação a isso. Um outro estudo que a gente fez, que é uma das coisas que eu mais achei assim interessantes, que eu mais acho legal do nosso grupo lá, foi a aplicação de exercícios físicos em realidade virtual. Então, aqui vocês podem ver uma imagem do meu laboratório lá, aqui uma imagem em realidade virtual, o design, né, desenhada. Aqui vocês vão observar o avatar.
tá? O avatar feminino, o avatar masculino. Essas pessoas aqui é como tu te olha fazendo o exercício físico. Então, o paciente, na verdade, a gente não usou pacientes aqui, né? A gente usou pessoas saudáveis com uma definição de sedentarismo, que é, no mínimo, 3 meses sem fazer nenhum tipo de atividade física, a não ser caminhar de casa até a parada do ônibus. Só isso. Nada demais. Tá? E os resultados... a gente também fez avaliação cognitiva, os resultados que a gente esperava seria que a parte cognitiva seria um bom resultado, mas não foi bem a parte cognitiva que teve resultados interessantes. Então, aqui a gente pode ver uma tabela, né, mostrando grupo de exercícios reais, grupo de realidade virtual e o grupo controle. O grupo controle eram pessoas que eram avaliadas pelos mesmos períodos de tempo, visitavam o laboratório lá, tudo foi desenvolvido dentro do laboratório. O grupo de exercícios reais fazia os exercícios no próprio laboratório, a gente tinha o equipamento lá para fazer. Ó, vocês podem ver aqui no cantinho, ó, tem os pesos, né? A gente simulou as cadeiras, podem ver as nossas cadeiras no laboratório são verdes, as cadeiras simuladas são verdes também. Os posters que nós temos pendurados nas paredes lá também são os mesmos parecidos aqui, né? A gente colocou esses desenhos aqui, essas riscas no chão, para poder dar uma sensação de profundidade na sala, para melhorar a sensação de profundidade na sala. Então, a gente viu que apenas uma parte dos músculos das pernas... Bom, os exercícios são todos de membros inferiores. Então, o que apareceu foi que deu apenas uma parte na força concêntrica em alguns músculos, um grupo de músculos. Vocês podem ver aqui, a gente usou... Isso aqui é uma foto da própria empresa que tem o equipamento, o Biodex, tá? Mas é o equipamento que a gente tem lá na UFSC, que essa coisa faz a verificação da força muscular e da explosão muscular usando esse equipamento aqui. Essas pessoas aqui são modelos da própria empresa, tá? Então tem uma pessoa que controla o computador e ele verifica o quanto de força está sendo empregada para a pessoa ali levantar a perna. Tá? Então tem força de joelho, tem força de várias partes da musculatura. Cognitivamente, a gente não viu nada de novo. Entre as suposições é que, cognitivamente, a gente precisa de mais tempo de tratamento para ter efeito. Já é uma coisa recorrente. Muscularmente, a gente se pergunta assim, mas por que isso vai funcionar? Por que a realidade virtual vai funcionar uma vez que o paciente mesmo, ele está parado ali, quem está fazendo o exercício físico é o avatar. Pois bem, essa questão é uma questão que foi debatida entre nós, foi debatida com a banca, e tem muito a ver com a parte de aquilo que a gente chama motor imagery, imaginação motora. Tá? Tu pensa no movimento do músculo, tu pensa no teu braço, o teu cérebro responde. Dessa mesma maneira, tu pensa que tu está levantando o braço e a área motora no teu cérebro vai também responder. E isso também transmite uma resposta para o próprio braço que tu pensou em levantar. Então, o que a gente supôs é que a gente estava induzindo melhor essa motor imagery. Essa coisa de imagem motora é muito usada em outras áreas, assim como na educação física. Não, nem tanto, até confesso, conversei com alguns colegas, professores da educação física, e muitos deles nem conheciam sobre isso. Mas o pessoal da computação usa isso aí assim muito, eles têm muito dessa parte. E é bem interessante. Eu trouxe esses exercícios para cá, para Montreal, e é uma das coisas que a gente está estudando como respostas ao EEG. A gente usa EEG para avaliar, tem outras coisas que a gente pode fazer agora com a pandemia, com a quarentena. Os nossos estudos ficaram parados, estão parados, que é lamentável.
Mas eu diria que, por exemplo, esses exercícios físicos aí têm uma perspectiva para uso de muitas pessoas com paralisia física, né, com dificuldades de movimento, pessoas com paraplegia, pessoas com vários tipos de sintomas, inclusive pessoas que estão numa quarentena e não podem fazer exercícios em casa. Embora eu tenha um dos alunos aí do grupo, ele disse assim, mas a gente sempre tem a gravidade, tem o chão em casa, tu pode fazer exercício, qualquer exercício no chão, mesmo que tu esteja em 1 metro quadrado de espaço. Pois bem, tem gente que não consegue ter essa possibilidade, né? Então, esses exercícios podem ser úteis para muita gente. Não vai te fazer ser um atleta, não vai te emagrecer, não vai te fazer levantar pesos, mas tem um efeito sobre o teu corpo. Os fisiologistas vão dizer assim, mas peraí para quem? Precisa de muito mais que isso para ter um efeito sobre o corpo. A gente sabe que atletas de alto impacto, quando eles estão com lesão, estão impedidos de fazer seus treinamentos, eles são treinados a imaginar o movimento que eles fazem, ensaiar o movimento mentalmente e realizar. E isso também tem, a literatura aponta, né, que tem gasto calórico, tem... É mais ou menos assim, ó, tu tá assistindo um jogo de futebol e o centroavante do teu time está prestes a fazer um gol e ele chuta a bola e tu chuta junto. Quando tu vê, o teu pé, a tua perna se movimentou. Aquele pessoal que gosta de futebol, que se empolga com isso, por exemplo, isso é já deve ter sentido esse tipo de efeito, né? Então, bom, enfim, eu queria passar para outras coisas, né, nós estamos fazendo lá no laboratório, estou vendo aqui a hora, já estamos quase 10 horas aqui em Montreal, quase 11 horas aí no Brasil, quem está no Brasil. E aqui são projetos que a gente está desenvolvendo no laboratório agora com a quarentena, está tudo parado, né? Tudo ficou estacionado um pouco. A gente não sabe exatamente como a gente vai fazer, quando a gente vai começar recomeçar essas coisas, mas vocês podem ver aqui que o primeiro é um exercício, esses exercícios físicos para pessoas com comprometimento cognitivo leve, né, que é a Cristine Teixeira, que está fazendo mestrado com esse estudo. Esses mesmos exercícios físicos para a sarcopenia, que é aquela condição em que a pessoa tem perda de massa e força muscular ao longo da vida, quer dizer, tem pessoas, a gente vai fazer com idosos, né? A ideia seria fazer com idosos, e esses exercícios físicos foram aplicados no mestrado da Andrea Machado, que é quem está conduzindo esse doutorado aqui, né? Cyber Sickness com o Giovanni, só que o Giovanni agora também desistiu do doutorado, né? Ele é um oftalmologista que não conseguiu continuar, é bem difícil, né, essa área, seria em convênio aqui com a Universidade de Manitoba, também ele já tinha vindo para cá, então a gente vai ver como é que a gente vai conduzir esse projeto mais adiante. Esse quarto item aqui, que é o treinamento de balanço de pescoço, é muito interessante, muito importante para nós, que é o doutorado da Fabiana, porque a gente vai usar pacientes, a gente vai trabalhar com pacientes, com crianças com paralisia cerebral mais grave. Então, quem trabalha com paralisia cerebral sabe que a paralisia cerebral ela é avaliada em diferentes níveis, 1, 2, 3, 4, 5. E procurando na literatura, a gente percebe que os níveis mais graves não tem quase nada na literatura propondo para trabalhar com essas crianças. E a gente ficou chocado, a gente não pode deixar essas crianças de lado, né? Então a Fabiana concordou comigo e a gente começou a desenvolver esse projeto com a ideia de aplicar algum tipo de atividade em realidade virtual para crianças com esses níveis de dificuldade motora, que é dificuldade de controlar o pescoço, né, o tronco, não tem facilidade para isso. Então, um dos alunos do nosso grupo, o Guilherme, ele desenvolveu esse aplicativo, que é um joguinho que tem um avião, ele tem que passar por uns objetivos e ele é controlado pelo movimento da cabeça. Então, assim, a criança joga aquele joguinho
gradativamente vai avançando nas fases, né? Mas ele tem que, tem que fazer muitas vezes isso para conseguir passar de nível. Ou seja, é um exercício diferente. Tá? A gente põe no celular. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É mais ou menos assim. Ó. Aí ele tem que passar pelas rodinhas, né? E até chegar lá no fim. Então, é um aviãozinho que vai passando pelas rodinhas, pelos alvos, e com isso a criança vai balançando o pescocinho. E vai treinando o seu balanço, né? Então, esse foi o Guilherme Nova que desenvolveu esse aplicativo. Aí tem um outro projeto, que é o projeto da Ariane, que está aprovado pelo Comitê de Ética, para empregar a realidade virtual em UTI. A gente está registrado na plataforma de ensaios clínicos. A Ariane é doutoranda, a Fabiana é fisioterapeuta, o Giovanni, que agora não está mais no grupo, mas é um oftalmo, a Andréia é psicóloga, a Cristina é neuropsicóloga também, né? A Ariane é fisioterapeuta, e aqui não é uma das coisas que a gente faz, mas é só para dar uma ideia de como é que se pode fazer a aplicação desse tipo de coisa com pacientes internados em UTI. Então aqui tem um cicloergômetro e o paciente está deitado, lá tem um ambiente, lá atrás tem um ambiente. Esse cicloergômetro é um aparelho que ele, mesmo que o paciente esteja inconsciente, ele vai mover as pernas. Tá? Isso está na internet, eu peguei só para fazer uma demonstração, que a gente não tem isso para mostrar ainda. Tá? E a nossa proposta não vai ser assim, a nossa proposta vai ser o paciente caminhando em um ambiente natural com os óculos de realidade virtual. Então ele vai estar mais imersivo ainda. Tá? E a ideia é mais ou menos essa, esse paciente que está pedalando por uma floresta. A ideia da floresta é a mesma, mas só que no nosso caso seria muito bom se a gente pudesse botar um cicloergômetro, mas isso aí é uma outra etapa. Tá? A nossa ideia é fazer com que a pessoa possa caminhar tranquilamente na beira da praia, na floresta, onde ela acha agradável, para enriquecer o ambiente. A gente sabe que pacientes de UTI têm uma alta incidência de sintomas psicológicos como delírio, né? Sintomas neuropsiquiátricos, neuropsicológicos como delírio. Então, a ideia é tentar diminuir o impacto dessa reclusão que é estar numa UTI. Exercícios para desculpem, para lesão medular, lesão de espinha, de espinhal, né? Realidade virtual e realidade aumentada. Deixa eu mostrar para vocês aqui. O Mark Herman, ele não é aluno da UFSP, ele é um vizinho meu lá em Porto Alegre, e ele me emprestou essas imagens só para dar uma ideia de como funciona a realidade aumentada. Vocês podem ver aqui nesse vídeo que as possibilidades que tem, né? Então ele, como programador, ele fez uma estante de produtos virtuais, e a gente pode movimentar esses produtos, né? Ele pode botar e tirar coisas que ele quiser daqui. Então é uma demonstração bem interessante, né? Digamos assim, a gente poderia aplicar esses produtos para outras coisas. Vamos supor, para um paciente que não consegue resistir comer margarina ou algum desses produtos aqui, onde é que ele vai estar olhando mais, né? Então a gente pode movimentar isso, a gente pode modificar isso. Então, ele modificou aqui o ambiente, vocês podem ver que muda a plataforma que ele criou de realidade aumentada. A realidade aumentada não usa os óculos, mas pode usar os óculos. Aí a gente chama de realidade mista, né? Eu agradeço o Mark por ter apresentado esse videozinho para nós, né? E ainda outros projetos que a gente tem no laboratório aí já não vão tanto assim com realidade aumentada, né? Ou melhor, desculpem, realidade virtual, que é o pessoal do balé. A gente tem um grupo de balé para idosos, né? São senhoras acima de 60 anos que desenvolvem, enfim, fazem balé tudo
A gente tenta avaliar a parte cognitiva, a gente coletou sangue delas, a gente tem a parte física, né? O grupo envolve não apenas o pessoal da psicologia, mas envolve também a parte física, e é claro que eu tenho uma camiseta dessas aqui também, e é claro que eu não danço balé, mas eu tenho alunos e alunas que dançam balé e são instrutoras dessas pessoas aqui, são instrutoras dessas senhoras aqui. A maioria é senhoras, na verdade todas são senhoras, né? Os senhores nunca quiseram, sempre ficaram encabulados de fazer balé, né? Eu represento mais a parte mais que fica mais nos bastidores, né? Mantendo a tecnicalidade do tipo assim, ó, prestem atenção em tal coisa, presta atenção naquilo, presta atenção naquilo outro. Mas quem realmente controla essa parte do protocolo de balé é a professora Karen Bernard, que é uma professora de fisioterapia, fisioterapeuta, que tem treino em balé, né? Então, tem sob controle dela. Eu já estou terminando, tá, gente? Eu estou vendo que tem aqui algumas perguntas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Que seria muito legal contar como foi o interesse nessa área de pesquisa, como podemos proceder. Isso foi lá atrás, lá no início, né? Depois eu falo então para vocês, tá? Bom dia, fisioterapeuta, Aline. Parabéns aos organizadores do palestrante. Depois a gente fala sobre isso também, tá? Então, para encerrar, tá? Então, tenho treinamento de música, na verdade, é um treinamento de improvisação musical para pessoas idosas, e a gente foi ver os efeitos cognitivos e motores. O Marcelo Rabelo é um maestro, é um músico, ele é recém terminou o mestrado dele, a gente ainda está, o artigo recém foi aceito, a gente ainda não tem a publicação ainda desse artigo, mas já está saindo, né? Tem outras coisas como a Vanessa Bruskowski, que eu não sei nem como se diz o sobrenome dela, mas é Santos, né? Vanessa dos Santos, com essa condição de distrofia, ela é fonoaudióloga, ela trabalha então com essa parte no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, em colaboração com a professora Mayra Rosenfeld, que também é também é fonoaudióloga, e outra área que é bem ampla no meu trabalho, que é a parte de transplantes neurais de células-tronco, que foi o meu doutorado na Inglaterra, e que eu trouxe, agora eu estou migrando um pouco mais para a área de pesquisa com seres humanos, mas essa área ainda existe lá dentro da faculdade, do meu grupo, com modelos animais para doença de Parkinson, para doença de Alzheimer, com o Jason Hurtado e a Jenny Derrio, que foram os últimos 2 estudantes a trabalharem com isso. Ele é colombiano, eles 2 são colombianos, o Jason está em Bogotá, é professor de uma universidade em Bogotá, e a Jenny está na Nova Zelândia agora. Ela é médica e está trabalhando em pesquisa lá, não me lembro bem qual é o nome do instituto que ela está lá. Então, assim, eu encerro aqui, eu tenho algumas coisas para mostrar para vocês, apenas em termos de perguntas. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, deixa eu ver aqui o que tem aqui. Oi, Mara. Tudo bem? Nossa, muito obrigado, muito interessante. E deixa eu te fazer uma pergunta que eu estava pensando aqui. É muito interessante que acho que a gente relaciona muita coisa que você fala às áreas que a gente está acostumado a trabalhar, enfim. E eu queria saber, a gente tem mais perguntas chegando, né? Mas eu queria saber se você sabe, por exemplo, você falou sobre o motor imagery, e eu imagino que, por exemplo, em pacientes com essas habilidades motoras reduzidas, quando a gente pensa em termos de conexões funcionais em resting state, eu imagino que tem alterações, por exemplo, dentro de uma rede, da rede sensório-motor, alguma coisa desse tipo. Você sabe dizer se tem algum estudo, por exemplo, você falou que alguns dos estudos vocês observaram melhoras motores, mas não melhoras cognitivas. Você sabe dizer se tem algum estudo ou se é uma área que tem acontecido isso, de estudos em fMRI, em ressonância magnética funcional?
mostrando diferença entre pré e pós de tratamentos com realidade virtual, alguma coisa do tipo? Olha, assim, eu tenho certeza que existe um mecanismo de plasticidade envolvido nisso tudo, não tenho dúvida. É um pouco mais complexo para estudar isso. Em termos de ressonância magnética funcional, nós temos uma pequena dificuldade, que é como transportar o equipamento para dentro digamos assim, os óculos e digamos assim, se a gente usar com o smartphone para dentro de uma máquina de ressonância magnética funcional, que é impossível. Não tem como fazer isso. Então, o recurso que a gente está usando, que se ouve mais falar, é o NIRS, né, que é Near Infrared Spectrophotometry, if I'm not wrong with e EEG, que é o que a gente está fazendo aqui em Montreal. Ambos têm vantagens e desvantagens, né? Então, com ressonância magnética funcional, eu não sei, parece que tem um grupo que trabalha com isso, eu não me lembro, olha, me desculpe, mas eu não me lembro o nome é um professorzão nos Estados Unidos, aí até assim, quando me falaram dele, né, num review de um artigo, eu disse assim, mais um que ficam querendo me empurrar. Aí eu fui atrás do nome, fui entrar no laboratório do cara, no website do laboratório do cara, o cara realmente é muito bom, é um médico, e o laboratório dele assim, é do tamanho da minha universidade, só para tu ter uma ideia. O cara é muito bom, muito importante. E inclusive, ele dá opiniões para o Congresso americano, não sei o quê. E é um cara jovem. Eu acho que ele é até mais jovem, mais novo do que eu, mas é muito promissor tudo que ele tem visto. E ele vê esse tipo de coisa. Eu realmente não sei se já foi feito. Em tempo real, Alcir? Em tempo real, eu consigo entender quando você fala sobre, por exemplo, a dificuldade de trazer o equipamento para dentro da sala de ressonância. Esse professor, então ele não trabalha em tempo real? Tipo, com fMRI em tempo real? Não, eu não sei como é que está sendo feito o trabalho dele lá. Eu só vi. Claro, eu fiquei todo enciumado, nem foi muito nem fui muito a fundo no laboratório do cara, mas eu vi assim, tem tudo lá para fazer tudo o que ele quer. E ele está trabalhando em realidade virtual e ele tem dentro do laboratório dele equipamento de ressonância magnética funcional. Porém, aí que tá, né? Eu não sei como é que ele faz para colocar, eu não fui atrás, tá? Eu parei, tinha muita coisa para fazer, que isso foi antes da pandemia, né? E eu não sei como é que eles fazem para conduzir eu suponho que dê para adaptar alguma coisa. A gente faz em ressonância magnética é possível transmitir algumas imagens, mas geralmente usando espelhos né, não é uma tecnologia. A máquina de ressonância magnética é uma tecnologia mais avançada do que a tecnologia que a gente usa lá para transmitir os dados para quem está dentro da máquina. Uhum. Então, a gente sabe que não pode colocar coisas de metal lá dentro. Então, isso aí é uma das principais dificuldades. Mas eu tenho certeza que, em breve, isso vai ser passado adiante. A gente vai overcome esses problemas. Eu não conheço dados sobre isso. E a outra parte da pergunta, eu tenho certeza que tem plasticidade neural e aprendizagem, novas aprendizagens ocorrendo enquanto tu está tendo uma experiência virtual, porque a experiência virtual ela pode ser quase tão forte quanto a experiência real. Então, isso com tudo que tu possa imaginar. Eu acho que muita coisa parece ficção científica e realmente ficção científica pode realmente inspirar para fazer aquilo ali, porque não é muito longe, não é muito difícil de pensar naquilo ali, tá? Então, deixa eu ver aqui. Acho que tem algumas outras perguntas. Vou aproveitar aqui que eu e a Isabela, eu vi que a Isabela, minha amiga, mandou uma pergunta aqui e nós estávamos conversando ao mesmo tempo que você estava falando a sua fala, né, sobre o senso de presença. Porque a Isabela, ela estudou a claustrofobia com realidade virtual no mestrado, e a gente ficou se perguntando ali como que vocês fizeram nas pesquisas de vocês para mensurar o senso de presença. É que assim, para nós, né, parece muito subjetivo. Eu mesma, quando estou vendo um cliente, eu trabalho com crianças, né, um cliente jogando algo lá, ou por exemplo,
algum jogo de avião, algum jogo de navio, eu já me sinto muito presente, eu fico enjoada só de ver o jogo ali, mas tem pessoas que não, e aí como que é feito, né? Sendo que é tão subjetivo. Pois então, o que a gente tem, o que eu tenho estudado sobre isso, tem muitas coisas que podem afetar essa parte do ficar ou não enjoado. Realmente, tem pessoas que ficam enjoadas só de olhar. Nós tivemos contato com uma participante de um estudo que ela não participou, ela esteve lá visitando a gente no laboratório e ela disse que só de olhar o namorado dela jogando videogame no sofá, ela ficava enjoada, quase desmaiava. Então, tem pessoas que têm essa sensibilidade. Tá? A gente, com a entrada do Giovanni Trave no grupo, tempão atrás, a gente começou a entender um pouquinho melhor. Ele é um oftalmo, né? Então a gente começou a aprender algumas outras coisas. A gente notava isso nos nossos experimentos e o que a gente fez. A gente colocava o ambiente o melhor possível para os pacientes não, para os participantes. A gente colocava o ar-condicionado no talo, nunca deixava os participantes passarem calor. A gente não permitia que colocassem cheiros dentro do laboratório. Ninguém no laboratório pode tomar café lá dentro. Ninguém pode comer lá dentro. Cheiro para a pessoa. Mas tem mais, tem outros efeitos que produzem esse exemplo. O que a gente chama de cyber sickness tem uma similaridade com, eu aprendi esses termos depois com o Giovanni, né? Cinetose, que é essa disparidade entre o movimento do teu corpo e o movimento do ambiente. Então, quando tu está no ônibus, indo para a faculdade, tu pega para ler um artigo e tu te sente enjoada, porque o ônibus está se mexendo, mas a tua cabeça não, os teus olhos não estão, o teu cérebro não está aceitando aquela informação ali, assim, passando, e tu ali, assim. Tem outras coisas que podem, pessoas com labirintite, pessoas com dificuldades visuais, essas coisas podem piorar a experiência. Ainda tem tecnicalidades, como a velocidade em que a imagem passa, a imagem nos óculos, e a imagem, né, a frequência com que a imagem aparece no celular, na tela do celular, também afeta essa parte. Também. Tem outras coisas. A pessoa pode ser treinada. Né? Muitos desses gamers, dessas pessoas que usam realidade virtual para jogar, elas treinam. É tão empolgante, é tão bom jogar naquilo ali que elas ficam até que superam o enjoo. Então, é possível treinar também. Nós temos aqui no laboratório um rapaz que fez um ambiente virtual bem interessante para o doutorado dele, com quem eu estou trabalhando. E ele disse que no início ele fez e ele experimenta, né? Então ele já está fazendo há um bom tempo, ele já não sente mais enjoo. Mas eu fiz a atividade dele, que tem que ser, a atividade assim, tu tá parado, mas o ambiente se mexe. E eu fiquei enjoado. Aí quando tá parado, tu só olha para os lados assim, não tem problema. Mas quando o ambiente se mexe, então tem uma disparidade entre o que o olho percebe, o que o olho recebe de informação e o que o teu cérebro faz com isso. O teu cérebro, às vezes, overload, e aí tu fica enjoado, né? É uma resposta de evitação, né? Sim. Eu vi aqui, Karina, que tem ainda uma pergunta aqui da Ana Paula, ainda há pouco. Depois eu olho as outras, tá, pessoal? Isso. Ela diz assim, bom dia, professor, obrigado. A Ana Paula, não sei se ela é fisioterapeuta, mas depois eu leio as outras. Tá? Tá, não. É que eu estava no chat. Tá, não, eu olho a outra já. Ela diz Então assim, tá bom. gostaria de saber como funciona a aplicação de realidade virtual no contexto de membros fantasmas. Obrigado. Bom, assim, Ana Paula e pessoal que tem curiosidade em membro fantasma. Eu não trabalhei com isso, eu tenho muito interesse em trabalhar com isso, mas eu não dou conta. Eu tenho que ter pessoas que queiram trabalhar também com isso. Tá? Eu estou próximo de um hospital em Santa Casa, em Porto Alegre, que é um dos maiores hospitais da região sul, e eu vejo a perspectiva de um dia vir a estudar isso. Já conversei com alguns colegas da fisioterapia e é possível, mas no momento ainda não consigo estudar isso. O que eu olhei na literatura é que quem tem curiosidade sobre isso já deve ter ouvido falar daquele estudo com o espelho. Pois então,
a ideia de usar a realidade virtual para isso vai mais ou menos pelo mesmo caminho. Então, o que eu li sobre isso é que tem gente que usa a realidade virtual simulando um membro que a pessoa não tem. E isso diminuiria os sintomas. A gente, em realidade virtual, a gente tem uma vantagem em relação ao espelho, que a gente pode fazer o membro fantasma funcionar de uma maneira diferente daquela que o paciente está pensando que ele iria fazer. Então, a gente pode simular movimentos, pode simular outras atividades, tá? Então, a parte do membro fantasma é uma desincronização dos neurônios que ainda estão lá no cérebro funcionando e uma migração para uma outra função. Então, tu sente dor onde não tem braço, porque os neurônios daquela área que controla aquilo ali ainda estão tendo as reações como se o braço estivesse ali. Afinal de contas, o cara perdeu o braço, a perna, sei lá o quê, e os neurônios estavam ali treinados para trabalhar daquele jeito. Eles precisam assumir outras funções. E enquanto eles não fazem isso, eles ficam pensando, antropomorfizando a função de um neurônio, eles ficam pensando que eles têm que fazer aquilo. E se não tem braço ali, logo não está ali, dói, tem que doer, poxa. Enfim, eu estou simplificando, é claro, o fenômeno é muito mais complexo do que parece, do que só isso, né? Tem pesquisadores muito importantes no mundo estudando isso, mas eu acho que a realidade virtual pode ser uma ideia a ser aplicada nesse sentido. Tá? Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat. A Aline, deixa eu ver aqui, o Natalício lá no início perguntou como foi o interesse nessa área de pesquisa, como podemos proceder caso estejamos ainda na graduação. Tá, olha só, para tu que está na graduação, eu diria assim, procure um laboratório que trabalhe com isso. A tecnologia não está mais tão cara assim, a gente consegue visualizar a compra desses equipamentos, então eu acho que é uma questão de iniciar, né? Eu iniciei com um colega, falei sobre isso lá no início, né? Um colega que diz, vamos trabalhar com realidade virtual, a gente compra umas TV, compra um sofá e ficamos lá jogando videogame a tarde inteira. Era brincadeira, claro, né? Mas a ideia era aplicar isso com pessoas que tivessem dificuldades motoras, dificuldades físicas e cognitivas, e a gente pudesse testar como isso pode ajudar os pacientes. Tá? A mesma resposta, eu diria, para essa questão da aplicação da realidade virtual para a Aline. A Aline aqui embaixo, né, diz assim, ela é fisioterapeuta e mãe do Arthur. Parabéns aos organismos, como crianças com autismo apresentam algumas alterações motoras, como a hipotonia muscular. Gostaria de saber se desenvolvem trabalhos com essa população. Não, eu não estou trabalhando com autistas no momento. Eu tinha uma candidata a doutorado que iria trabalhar com isso, mas ela desistiu do doutorado, então não conseguimos entrar nisso. Mas tem vários grupos no mundo inteiro, se tu colocar lá autismo e realidade virtual, tu vai encontrar bastante coisa. Tem um grupo se eu não me engano, a cidade tem uma escola, Lakeside, nos Estados Unidos. Eu não me lembro bem qual é o estado agora, mas eu visitei bastante o website deles lá. Eles trabalham com crianças com autismo e eles fazem uma interação, porque é bem interessante. Eles põem duas televisões, dois monitores de televisão enorme, Xbox, e as crianças jogam ali. Então, crianças que não têm interação social, elas interagem socialmente, elas brincam através do ambiente de realidade virtual e criam um laço entre si, para além da tela. Então, isso é uma coisa muito interessante que eles fazem lá. Eu não estou trabalhando com isso ainda, gostaria, tá? Mas não tenho condições, da mesma questão que eu falei antes, eu não tenho condições de fazer tudo, né? Então, tá? Deixa eu ver quem mais aqui. Minha dúvida, a Isabela Zanini fala, minha dúvida é sobre o senso de presença. Como é feita a mensuração desse senso? Tem algum instrumento específico para isso? Bom, Isabela, que pergunta fantástica. Tá? Essa é uma pergunta muito interessante, muito importante. Eu vou te dizer assim, lá entre 2000
13, 14, eu tive um aluno da psicologia, se formando em psicologia, que ele tinha formação prévia em computação. E ele fez como TCC dele, ele fez uma revisão sobre a sensação de presença e efeitos psicofisiológicos. Tá? Ele queria fazer uma revisão sobre isso. O pessoal da computação trabalha muito com isso. Eu trouxe essa revisão para cá, para Montreal, depois de todos esses anos, e a gente tentou reformular ela e a gente observou que já tem muitas outras revisões falando sobre isso. E naquela revisão a gente detectou uma série de instrumentos, questionários, entrevistas, para avaliar a sensação de presença, para avaliar o quanto a pessoa se sente dentro daquele ambiente virtual. Tem vários instrumentos. A nossa crítica aqui e na época é que a maioria desses instrumentos foi desenvolvida pelo pessoal da computação, portanto, eles não têm o mesmo treino que o pessoal que elabora instrumentos desse tipo da psicologia. Tá? O pessoal aqui que não é da psicologia, eu quero explicar da seguinte maneira. Os psicólogos desenvolvem muitos testes psicológicos, por isso tem uma história de validação e de desenvolvimento desse tipo de instrumento. Por quê? Porque a gente lida com um objeto de pesquisa que vai além do comportamento. Tem o comportamento que a gente mede pela observação, a gente mede por medidas que a maior parte das áreas conhece, mas a psicologia lida com uma outra coisa que é essa parte mais cognitiva, mais introspectiva, né, que a gente não consegue ver com os olhos, né? A gente consegue entender ela indiretamente. E aí, para isso, a gente precisa usar instrumentos, ferramentas para avaliar isso. Então, tem uma longa história na psicologia de desenvolvimento de instrumentos, de entrevistas que são validadas e são usadas para a gente ter uma confiança de que aquilo que está sendo entrevistado, que está sendo perguntado, está sendo válido, correto e confiável. Tá? Então, o pessoal da computação não, eles vão lá e te perguntam, como é que tu está te sentindo? Tu está te sentindo dentro do ambiente? Eles fazem perguntas direto. E aí, isso tem vários problemas, não é? Assim, sim, eu estou me sentindo muito dentro. Né? Agora, nós estamos aqui nessa talk aqui, nessa conversa nossa aqui, eu estou me sentindo junto com a Karina, eu estou conversando pessoalmente com ela, porque a única tela que eu estou vendo aqui, o rosto da pessoa é ela, tá? Não estou vendo vocês. Não é uma plateia. Bem que seria legal ter uma plateia também, mas não é uma plateia. Então, eu estou conversando com ela. Eu me sinto bem. A gente conversa, a gente pode ver as expressões, mas isso não é real. Na realidade virtual, a gente se sente ainda mais dentro disso. Então, como é que eu posso saber essa medida de mais dentro ou menos dentro? Então, eu preciso ter instrumentos validados que a gente possa fazer correlações fisiológicas, eletrofisiológicas, e a gente possa ter uma certeza de que isso funciona. E, então, tem muita coisa sobre isso. E aí vem a parte que a gente ficou surpreso aqui em Montreal, é que as ferramentas que o pessoal aqui mais avançado está usando, a entrevista, o questionário, é um questionário de mais de 10 anos. Então, a gente assim, não evoluiu muito, não tem coisas muito melhores. E ainda assim, a gente tem críticas a esse questionário de mais de 10 anos de existência, tá? Que eu não tenho aqui agora de memória para te dizer, mas eu poderia procurar ali na literatura e depois te mostrar sobre isso. Tá? Mais abaixo, a Flávia pergunta, a mensuração do SMR pelo EEG, eu não sei o que é SMR. Bom, a gente está fazendo algumas medidas aqui de EEG, tá? Tem coisas interessantes, tem coisas que a gente está aprendendo. Por exemplo, tem pessoas que engajam muito mais na tarefa do que outras. Tem pessoas que se sentem aborrecidas, se sentem... não tem tanta interação assim. Então, a resposta no EEG apresenta exatamente uma resposta de alguém que está não tão interessado. Ou seja, o cérebro não engaja.
Ah, ela falou ali. Ela está Ritmo falando aqui sensório do motor. ritmo sensório-motor, ok. Sim, a gente tem como verificar isso. Na verdade, a gente verifica... Vejam bem, eu não sou um especialista em EEG. Muito pelo contrário, para mim o EEG... Eu estou aprendendo bastante aqui sobre isso, mas o EEG é uma ferramenta para avaliar o quanto o cérebro está reagindo àquela indução de resposta, né? Então, eu projeto a imagem, induzo a uma resposta imaginária, né? Imagem imaginária lá dentro, e aí eu vejo como o EEG está respondendo. Então, e aí eu comparo com olhos fechados, ou imaginando, só imaginando, né? Eu faço a comparação. E aí o EEG pode dizer onde está havendo a resposta, e a gente fica com uma ideia de que como é que isso está funcionando lá dentro do cérebro. Só uma ideia, claro, né? Porque também é uma medida indireta, né? Afinal de contas, eu estou vendo através do scalp, através do crânio, qual é os neurônios, não quais os neurônios, mas qual grupo de neurônios está disparando um sinal elétrico lá. Então, quer dizer, a gente tem uma ideia de que essa resposta está sendo como é que a gente diz, disparada, né? Que ela está ocorrendo, tá? Então a gente tem uma mensuração disso. A Ana Paula, tá, a Ana Paula fez aqui não foi uma pergunta, ela disse que ela é psicóloga É que ela... de saúde, tá? Acho que ela tinha mandado ali nas perguntas, aí você perguntou, será que ela é fisioterapeuta? Aí ela se explicou aqui. Tá. Então, gente, assim, eu não estou vendo mais perguntas aqui, não sei se vocês têm mais perguntas, não sei, Karina, se tu tem perguntas aí. O Myron, eu estou chamando ele de Myron, não sei nem se o nome dele é Myron ou é assim Myron. mesmo. É Myron. Mas nós aqui no sofá, nós estamos no sofá tranquilos, conversando. Então, pessoal, se tiver perguntas para fazer, a gente pode explorar, inclusive, outros assuntos, se vocês quiserem também, né? Só eu hoje quis apresentar sobre realidade virtual, que é uma coisa que está empolgante, está aqui eu estou aqui em Montreal para fazer isso, para trabalhar com isso, e tem várias perspectivas de coisas que a gente pode desenvolver em termos de perguntas e respostas. Eu confesso para vocês que eu, como psicólogo, eu me afastei bastante daquela concepção de usar a realidade virtual como uma ferramenta em psicoterapia, e a resposta, a razão disso é muito mais simples do que parece, é porque muita gente está fazendo. Eu não quero fazer o que todo mundo está fazendo, mas se houver a possibilidade de eu estudar uma relação entre, por exemplo, fobia de aranha e o que acontece no cérebro, ok, isso já parece me interessar um pouquinho mais. Entende? Assim, tratar o paciente, ver se funciona ou não funciona, tem muitos psiquiatras e psicólogos aí que estão fazendo isso aí no mundo, inclusive no Brasil, né? Então eu prefiro fazer uma coisa diferenciada, não é nenhuma restrição, mas eu prefiro fazer uma coisa que me dê respostas mais íntimas, né? Que é como o cérebro funciona em relação a isso. De repente, a Karina, você comentou que teve um aluno, ela até abriu o olho, um aluno que estava trabalhando com autismo e aí acabou desistindo do doutorado. A Karina é uma forte candidata para um doutorado com você. Eu faço a rainha do autismo no Brasil. E, de repente, Eu trabalho com autismo. A gente sabe que tem um grande resultado com o autismo. Então, de repente, fazer essa junção, a realidade virtual, o que te muda, né, em termos acho que seria... Nossa, essa pesquisa que você comentou sobre a interação social, eu fiquei, nossa, realmente. E assim, nós não usamos lá na clínica, mas nós fazemos alguns trabalhos, por exemplo. Em algum momento da sessão, as crianças podem descer para jogar videogame. E aí, a gente vê essa relação depois. Você fala, elas aumentam, né, o contato com outras crianças. E aí, umas delas ficam até... O fulano veio hoje para brincar. E a gente vê nesses momentos o quanto que realmente bonito, né? a utilização da tecnologia, né? Isso é muito legal. bonito. E eu acho que assim, tem muitas perspectivas de uso, sabe? Tem muitas coisas que a gente pode pensar a respeito de como fazer, de
enriquecer a vida dessas pessoas, muito embora é interessante falar, né, que a gente quer enriquecer a vida dessas pessoas através de uma realidade que não é real, né, é virtual, mas eu acho que tem pessoas que não têm acesso a nenhum tipo de realidade, real ou virtual, e eu acho que a virtual talvez ela seja mais acessível. Se é um interesse, né? Ainda, ao mesmo tempo, se é um interesse, porque muitas crianças, né, com autismo, elas têm bastante o interesse por tecnologias, por ser muito mais visual, ter muitos estímulos. E aí, se a gente consegue utilizar isso a nosso favor para aumentar um outro comportamento, né? Então, por que não? Eu até diria, Karine, que não é a nosso favor, é a favor deles, né? Sim. O meu grande sonho que eu ainda não consegui, vou tornar público aqui, deixa eu ver quantos participantes ainda estão aqui conosco. 53. Contando nós também. Eu vou tornar público aqui, confessar para vocês que o meu grande sonho, desde que eu comecei com a ideia de realidade virtual, é aplicar a realidade virtual para pacientes com síndrome de enclausuramento, que é aquela síndrome em que o paciente não tem movimento, não tem movimento do corpo inteiro, ele está enclausurado dentro. Alguns, vocês talvez tenham ouvido falar daquele filme A Borboleta e o Escafandro, ou Escafandro e a Borboleta, uma coisa assim. É um filme com Robert Downey Jr., e ele é um paciente que não tem movimentos e ele se comunica com a enfermeira, com as pessoas que estão no filme. Eu não vi o filme todo, mas eu sei a história todinha, né? Que ele se comunica só com o piscar dos olhos. É aquela Locked-in Syndrome, uma coisa Locked-in Syndrome, yeah. Que em inglês é mais fácil. E a gente tem vários pacientes com esse tipo de condição neurológica, né? E a ideia seria eu poder colocar o paciente dentro de um ambiente virtual interativo em que ele, dentro desse ambiente, consiga emitir respostas e a gente emitir as respostas. Se o corpo dele está parado, então como é que ele vai emitir resposta? Como é que ele vai fazer o avatar dele se mexer? Usando o EEG. Ou usando uma outra maneira de fazer com que essa resposta, esse sinal do cérebro, passe para a tela do computador. E a gente consegue fazer isso. A gente sabe como fazer isso. A tecnologia. Eu tô aqui. O Myron também. Mas a gente precisa treinar o paciente, a gente precisa treinar o sistema, a gente precisa fazer um sistema limpo o suficiente. Quem trabalha com EEG sabe como é que é. O EEG ele tem vários sinais que não são limpos, então a gente precisa limpar o EEG, purificar o sinal para ele transmitir para o computador e o computador transmitir de volta a imagem para o sujeito lá dentro e ele poder movimentar. Tem um grupo na Itália, tem o professor Miguel Nicoleles fazendo alguma coisa parecida com isso, mas, digamos assim, eu pensei isso antes de todo mundo. Mentira minha, né? Talvez não, né? Porque eu não sei o que as pessoas andaram pensando para isso. Já está gravado aqui, se alguém quiser, você já pode. A gente corta essa parte antes de publicar o vídeo e deixa essa parte guardada para o futuro, tá? Mas olha, eu vou te dizer assim, eu vou dizer para vocês assim, para vocês e para toda a audiência aqui. Ciência é isso. Ciência é compartilhar conhecimento. Ciência é compartilhar ideias. A gente está aqui no sofá. Se a gente estivesse no sofá mesmo, com 50 pessoas mais, a gente estaria conversando sobre isso. E isso é importante para que outras pessoas também... Talvez eu nunca consiga fazer essa ideia. Nunca consiga cumprir essa ideia. Então, paciência, que alguém com mais verba, que alguém com mais tecnologia consiga fazer. Porque pensem, não é pensar em Matrix, né? Não é pensar no filme, é pensar na possibilidade de uma vida nova e melhor para esses pacientes, que existem mais do que a gente imagina. Já tem mais pacientes desse tipo no mundo inteiro, na tua cidade, do que tu pensa. Sabe, a gente não tem tanto contato às vezes, mas esses pacientes estão lá. Então, se tu for conversar com um colega neurologista que trabalha na unidade de neurocirurgia, ele vai te dizer, nós temos um paciente assim, ele foi enviado para casa. Eu vou dizer mais para vocês, eu tive um colega, quando eu fazia mestrado em Ribeirão Preto, psicobiologia em Ribeirão Preto, eu tive um colega que ele terminou o doutorado, foi morar na Suécia, casou com a sua esposa, e lá ele teve uma lesão medular, sabe-se lá por qual razão, e ficou em síndrome de enclausuramento. Veio a falecer anos depois, mas claro que isso também mexeu comigo, também me movimentou para essa ideia, para a gente conseguir ter
isso foi há muitos anos atrás, tá? Muito antes de eu ter tido essa ideia, foi antes de eu ter saído para o meu doutorado. Então, é uma coisa que eu acho que é uma coisa que a gente poderia trabalhar. Então, quer dizer, trabalhar com autismo, sim, com certeza. A gente tem aqui uma forma que poderia facilitar a comunicação entre os pacientes. Trabalhar com pessoas com lesão medular. Nós temos um estudo feito com uma paciente lá. Eu prefiro não mostrar o vídeo dela aqui, tá? Que ela usa o óculos de realidade virtual e ela levou um tiro num assalto a banco. Então, ela ficou sem o movimento das pernas e ela usa os exercícios físicos e é fantástica a reação dela. Então, ela diz, minhas pernas estão se mexendo. Eu estou aqui de novo. E ela brinca, né? E emocionalmente, isso é muito importante. Então, ela pode não ter mexido de fato as pernas, mas imagine o quanto isso foi bacana para ela e para nós, pesquisadores que estávamos observando sobre isso. Então, a realidade virtual pode trazer esse tipo de saúde, de aproximação, né? As crianças com paralisia cerebral, muitas dessas crianças são autistas também, né? Então, todo o contato, essas coisas são muito importantes. Eu acho que isso a gente pode ajudar. Tem várias outras maneiras de ajudar, tá? Não estou dizendo que essa é a definitiva. Só estou dizendo que essa é uma tecnologia que precisa muito desenvolvimento ainda, apesar de não parecer, precisa muita coisa. E a gente pode espertamente aplicar tudo isso que eles estão fazendo para ganhar dinheiro com games, com outras coisas, a gente pode aplicar na área da saúde. Entende? Eu não estou tirando eles do mercado. Eu estou dizendo que a gente usa o que eles desenvolverem para nós, para a área da saúde, para a área que a gente se insere, para psicologia, para reabilitação. Entendeu? Então é isso, gente, tá? Fenomenal. Deixa eu só ler um comentário aqui te mandar. Aqui, né? A gente tem um grupo no WhatsApp. Sim. Do Psicologia no Sofá, do pessoal que está, né, da comissão organizadora. Aí aqui, quero só mandar umas mensagens que o pessoal da comissão está mandando aqui. Falando desse tema. Não imaginava que poderia ser tão... Outra. Então o quê? Pode falar o palavrão. Palavrão. Outra. Que cara maravilhoso. Demais. Tô assim. Obrigado. Obrigado. Realmente, muito obrigado. Sim, fenomenal. Como a gente já imaginava. Nossa, esse final para mim foi assim o que fechou, né? Com chave de ouro. Mostrou nas quanto... conversações com a Karina para o doutorado lá na. Quem sabe? Quem sabe, Real, Quem que é sabe? mais perto. Eu até preferiria aqui em Montreal mesmo, que é mais perto, né? Mas, enfim, eu queria agradecer o convite de vocês também. E quando eu recebi a mensagem da Karina, eu pensei assim, Karina, quem será Karina? Aí ela se apresentou e eu disse, mas que legal essa menina, né, lembrar desse tipo de... Só que, como a gente se conheceu na JAC, né, que é de análise do comportamento, porque assim, será que ela quer alguma coisa de análise do comportamento? Para mim é mais complexo isso, porque eu estou afastado da análise experimental do comportamento há um bom tempo. Sou professor de psicologia experimental na UFSC e de neurociência e comportamento, são as duas disciplinas que eu dou, né, e que eu ministro, e eu falo de análise experimental do comportamento, mas eu não poderia falar muito sobre isso, e vocês aí em Londrina tem muita gente boa mesmo que poderia trazer muito mais conteúdo, inclusive a Lisiane, minha esposa, que está aqui em Montreal também, que também tem mais pegada nessa área, né? Então eu queria agradecer a vocês o convite de vocês também, foi muito legal, muito interessante. Eu acho que será sensacional se vocês conseguirem manter a organização é uma grande ideia nos tempos em que a gente está aqui, né? Isolados, que a gente não tem tanto contato físico, assim, isso é muito importante. Eu acho que pessoas que estão fora do Brasil também têm uma oportunidade de falar com pessoas que estão fora do Brasil, estão dentro do Brasil, estão em todos os lugares. E que não seja só para ficar falando de Covid, né? Seja também para falar sobre ciência, né? E outras ciências, né? É muito importante falar do Covid,
mas a gente também não pode esquecer da nossa ciência e que esses pacientes com quem a gente lida também estão lá com Covid ou não, esperando por um atendimento, esperando por uma técnica, uma tecnologia que possa contribuir para o desenvolvimento da saúde deles, né? Tá, gente? Eu queria também agradecer, só deixa eu mostrar aqui a minha equipe, tá? Porque eu acabei não mostrando. Deixa eu ver como é que eu faço aqui para compartilhar a tela, só para o pessoal ver que a minha galera também, deixa eu ver, né? Onde é que eu faço para compartilhar a tela, gente? Aqui embaixo. Pois é, share screen tá aqui. Tá, deixa eu voltar lá, aqui. Share, aí eu vou mostrar aqui só... Deixa ele pensar aqui um pouquinho, só um pouquinho. Só... Aqui está a página do Facebook do meu grupo, né, o NERV. Esse símbolo foi criado pelo grupo do laboratório mesmo, pelos meninos lá do laboratório, que eu achei lindo. Ah, que legal. E essa é a minha equipe, vocês podem ver que é uma equipezinha pequena, né? Muitas dessas pessoas já saíram do grupo, muitas pessoas ainda estão, algumas saíram e voltaram, né? Tem pessoas de diversos lugares, tem pessoas da Colômbia, Panamá, pessoas que estão em São Paulo, pessoas que são da biomedicina, da fisioterapia. Então, essa gurizada que faz o grupo se mexer, né? É quem realmente faz o grupo existir, tá? Então, eu não tinha como deixar eles de fora e mostrar essa foto deles, que é o pessoal que eu amo lá em Porto Alegre, assim, que faz a minha vida ser boa lá, tá? Que legal, que legal. Que legal. Nossa, parabéns para vocês, muito legal. Então tá. Muito obrigado pelo convite. Tchau para vocês e tenham uma vida longa com a psicologia no sofá. Certo? Obrigada, professor. Agradecemos muito. Abraço a todos aí também, a plateia. Então, tchau para vocês. Obrigado. Obrigado, Alcir. Obrigado você que assistiu. Tem inscrição aberta lá na página do Instagram. Você já sabe, só clicar no link da bio, tem várias opções lá. Um abraço e até semana que vem, né? Semana que vem a gente está de volta. Isso aí. Tchau, gente. Tchau, obrigado.